Hoje é a nossa 8ª aula e eu vou falar para vocês sobre o Rio São Francisco, a importância do Rio São Francisco para todos aqueles, todos nós nordestinos, todos nós que dependem dele para sobreviver. Você aí, conhece o Rio São Francisco? Depende dele para sobreviver? Conhece alguém que depende dele? Se você não conhece, essa é uma ótima hora para você conhecer. E se você já conhece, venha, embarca nessa aula para você se aperfeiçoar mais sobre esses assuntos, conhecer mais sobre o Rio São Francisco, certo? Bem, eu falei sobre o Rio São Francisco no início para falar para vocês saber antes da minha apresentação, porque muitos às vezes nem sabem sobre o assunto da aula e até eu me apresentar a aula fica cansativa, né? Então é melhor, vocês estarem sabendo sobre o decorrer, qual é o assunto que vai estar acontecendo no decorrer dessa aula. Então, esse é um trabalho de estágio supervisionado em ensino médio. O tema desse trabalho é meio ambiente e sustentabilidade. E hoje, a aula de hoje, como eu já falei, é sobre o Rio São Francisco. Bem, eu sou Valdina do Carmo de Oliveira, estudante do curso de Pedagogia da Uninter, de Brumado, do PAP Brumado, do Polo de Brumado, em Bahia, aqui no interior da Bahia. Então, pois bem, vou estar relembrando vocês dos nossos conteúdos passados, porque já tem um tempinho, que eu estou com vocês, que eu também não estou, já passado tem quase um mês, que eu postei a minha aula, por conta aí, de TCC e outras coisinhas, que depende muito, que vai muito tempo. Por isso eu atrasei um pouco os meus vídeos, as nossas aulas. Mas, para relembrar, a nossa primeira aula foi sobre o meio ambiente e sustentabilidade, a segunda sobre educação ambiental, a terceira sobre impactos e problemas ambientais, a quarta sobre impactos positivos, a quinta sobre responsabilidade, a sexta sobre resíduos sólidos, a sétima sobre a degradação, os 3 compartimentos, a água, o ar e o solo. E hoje, especificamente hoje, eu pensei muito em falar do Rio São Francisco, por que não? É o rio que passa aqui na frente da minha cidade e é muito importante para a vida de todos nós daqui, de todos que faz parte aí da sua trajetória, desde a sua nascente até aonde ele derrama, até o seu foz. Então, nada melhor do que falar, dessa beldade que é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco. Você conhece o Rio São Francisco? Você sabe da importância que ele tem para todos nós? Você vai conhecer um pouco sobre o Rio São Francisco, a importância, o que ele traz para nós, o que ele nos oferece. O Rio São Francisco, apelidado de Velho Chico, é o maior rio totalmente nacional e um dos mais importantes rios do país, especialmente para a região Nordeste. Com uma riqueza econômica, cultural e social, o Rio São Francisco perpassa seus estados do Brasil e conta com diversos afluentes e juntos constituem a bacia do Rio São Francisco. É considerado o rio de integração nacional. Por que é considerado o rio de integração nacional? Porque ele integra, as 2 regiões do Brasil, que é o Nordeste e o Sudeste,
Então, por isso, integração nacional. Muitas famílias dependem dele para sobreviver em todos os aspectos. Não só falando só em matar a sede, mas, mas também ele faz parte da vida cultural, né? Da vida econômica e social. Então, os estados por onde ele passa, né? Ele percorre aí, ele passa aí por vários estados, né? E você sabe quais são os estados que o rio passa, né? O Rio São Francisco passa? Então, ele abrange a maior parte do semiárido nordestino, além de banhar os estados de Minas Gerais, da Bahia, de Goiás, do Distrito Federal, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, 7 no total. Alcança cerca de 507 municípios, onde vivem aproximadamente 13 milhões de pessoas. Muito grande, né, pessoal? Então, é isso aí. Esses são os estados por onde o rio percorre, né? Só até aqui já é um grande aprendizado, né, que a gente aprende aí e fica sabendo um pouquinho mais sobre o Rio São Francisco, né? Que ele é algo de muito importante, que o Rio São Francisco ele tem, né, esse apelido, né, apelidado aí de Velho Chico, e que é um rio totalmente nacional, que integra as duas regiões, Nordeste e Sudeste, né? Por isso integração nacional. E também aí conhecendo aí esse percurso que o rio faz, por onde, quais são os estados que ele percorre, né? Que ele passa. A gente conheceu aí esses estados, né? Minas, Bahia, Goiás, Distrito, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Olha só. E agora, alguns grandes municípios, né, como Pirapora, Três Marias, em Minas Gerais, Juazeiro e Paulo Afonso, na Bahia, Penedo, em Alagoas, Petrolina, em Pernambuco, e entre outros outros municípios. O Rio São Francisco, ele é um rio perene. Por que o rio perene? Porque ele é um rio que não seca nas vazantes, né? Nos tempos de estiagem, no tempo que da seca, né? Então, muitos rios, eles só têm vida ou então eles só são afluentes do Rio São Francisco no período de cheia, no período de chuva. Então, esses rios, muitos deles, eles só existem, né, nessa época, e muitos rios afluentes também do Rio São Francisco, eles só desaguam no Rio São Francisco por conta aí das cheias, né, das chuvas. Aí só daí então eles desaguam ou então eles renascem. Então o Rio São Francisco ele é o rio que não seca, né? Pode passar seca, passar os períodos de chuva, e ele continua, mesmo que ele diminui as suas águas, sim, e cada dia passa, o tempo passa, e ele vem, né, sofrendo aí alguns maus tratos, e que a gente vai conhecer aí no decorrer dessa aula também. Mas agora é só para conhecer aí mesmo quais são os percursos, né, do rio, do que o rio faz, né, e também conhecemos aí alguns municípios. E onde o rio nasce e deságua? Você sabe aonde o rio nasce e aonde o rio deságua? Acho que sim, né? É aquela velha história que a gente sabe, muito sabe. Mas será que você está certo? Será que realmente você sabe onde o Rio São Francisco nasce? E aonde ele deságua? Vamos ver se você está certo.
Se você acertou, nota 10 para você. Se você acha que você sabia e não sabe, né? Então foi muito bom você estar até aqui comigo, certo? Você aprendeu um pouquinho mais. Então, eu passei para vocês à frente, porque também assim, não tem como eu decorar quais são os slides que tem na sequência. Mas a história agora é sobre a nascente do Rio São Francisco, certo? Então, se você sabe, né? Então você vai, ou se não sabe, você vai saber agora. Até o ano de 2002, acreditava-se que a nascente do Rio São Francisco localizava-se no alto do Parque Nacional da Serra da Canastra, certo? Então, mas no estado de Minas Gerais, no município de São Roque de Minas. Não era mesmo isso? Pois bem, mas isso, como eu já falei, isso foi até 2002, porque a partir de então, né, por meio dos estudos realizados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco, né, a Codevasf, descobriu-se, né, nesse ano de 2002, que a nascente do rio é, na verdade, o rio Samburá, localizado em Medeiros, mas também no estado de Minas Gerais. Certo? Então, muitos ainda não têm ainda esse conhecimento de que o Rio São Francisco nasce, né, ainda na Serra da Canastra. E onde o Rio São Francisco nasce? Ah, sim, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Sim, mas também não vai mudar. Agora o Rio São Francisco não nasce lá e tal, pronto. Não. A nascente é histórica. Então, continua sendo, né, o Rio São Francisco nasce na Terra da Canastra, né, em Minas Gerais. Isso é a nascente como é histórica, né? Mas a nascente geográfica é o rio Samburá, né? A nascente histórica é na Serra da Canastra e a nascente geográfica é o rio Samburá, que na realidade é onde realmente o rio nasce, né? Mas como é histórico, né? A gente já sabe, todos sabem que o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra e tal e tudo. Então não vai mudar nada. Mas é bem melhor você saber que o Rio São Francisco nasce aí no Rio Samburá. Então, o Rio São Francisco, ele possui sua foz. O que é isso, né? É onde ele corre, né? Onde ocorrem as deságuas no curso da água. Então, isso se chama foz. Então, essa foz acontece entre o estado de Alagoas e Sergipe, né? Entre esses dois estados aí que o rio deságua aí aonde ele percorre quase 3 quilômetros e deságua no Oceano Atlântico. Bem, agora já fazendo parte aí do próximo slide, né? Você vai saber aí as 4 regiões fisiológicas da bacia do Rio São Francisco. Muito importante você saber também. Se você não sabe, tá gostando da aula? Continua. Continua porque está muito boa. Então, a bacia do Rio São Francisco tem como principal rio o próprio São Francisco, né? Ele abrange aí a área dos estados de Minas Gerais, da Bahia, do Goiás, do Pernambuco, do Ceará, da Alagoas e parte do DF. A bacia ele drena uma área de aproximadamente 641 mil quilômetros quadrados. A área da bacia é compreendida pelos biomas, né, o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica. Cerca de 62,5% da bacia encontra-se na região Nordeste, 36,8% na região Sudeste e 0,7% na região Centro-Oeste, certo? Então, a bacia hidrográfica, né, abrange aí esses estados, né? Então, fazendo parte aí
da região dessas 3 regiões, né? A bacia faz parte dessas 3 regiões, né? Nordeste, Sudeste e o Centro-Oeste do país, né? Centro-Oeste, né? Buscando lá, né? O Distrito Federal, né? O Goiás aí, tal. Então abrange aí essas três regiões, a bacia do Rio São Francisco, que tem o próprio São Francisco, né? Como o principal, né? O rio principal da bacia. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a bacia do Rio São Francisco, ela divide-se em 4 regiões fisiográficas, ou seja, né, com características físicas específicas presentes em uma área. Quais são elas? Exatamente essa que está na tela, né? Primeiro, o Alto São Francisco, segundo, o Médio São Francisco, terceiro, o Submédio São Francisco e o quarto, que é o Baixo São Francisco. Mas quais são as áreas que abrange cada uma, essas 4 regiões aí? Então, o Alto São Francisco, ele corresponde à área entre a nascente do rio até Pirapora, da nascente até Pirapora e Montes Claros, nos estados de Minas Gerais, com cerca de 702 quilômetros de extensão. Já o Médio São Francisco, ele corresponde à área entre o município de Pirapora até Remanso, no estado da Bahia, com cerca de 1.230 quilômetros de extensão. Já o Submédio São Francisco, ele corresponde à área entre o estado da Bahia e Pernambuco, com cerca de 440 quilômetros de extensão. O Baixo São Francisco corresponde à área entre Paulo Afonso, na Bahia, e Foz do Rio, entre os estados de Alagoas e Sergipe, com cerca de 214 quilômetros de extensão. Certo? Então, quando vocês ouvirem falarem aí alguma coisa sobre o Alto São Francisco, o Médio São Francisco, o Submédio São Francisco e o Baixo São Francisco, são essas 3 regiões fisiográficas, né, que fazem parte, né, da bacia do Rio São Francisco, né, onde a bacia do Rio São Francisco ela se divide, aí ela faz parte aí, abrange aí essas 3 regiões, né, que são o Nordeste, o Sudeste e o Centro-Oeste, certo? Pois bem. Então, já tivemos aí um aprendizado muito grande, né? O Rio São Francisco é muito importante para todos nós, principalmente nós aqui que somos ribeirinhos, né? E dependemos do Rio São Francisco para sobreviver em vários dos aspectos, não só para matar a nossa sede, mas também faz parte aí da nossa vida como um todo. Bem, agora nós vamos conhecer sobre os afluentes do Rio São Francisco, né? Como eu já falei, são muito, não falei não, mas vocês vão saber agora que são muitos os afluentes do Rio São Francisco. São esses afluentes que ajudam na sobrevivência do rio, né? Esses que, todos eles, tantos aqueles que deságua só apenas quando, na época das enchentes, né? As enchentes, para você que não sabe o que é enchente aqui para nós, é na época das chuvas, né? Que os rios enchem, por isso o nome enchente. Então, eles deságua nos rios São Francisco e esses outros que também são perenes e que continuam aí, não secam e continua desaguando aí o tempo, todo o período no Rio São Francisco. Então, segundo o Ministério também, né, ainda segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Rio São Francisco possui 168 afluentes, sendo que 99 são rios perenes e 99 são perenes e 69 são rios intermitentes. Ou seja, esses intermitentes
né? Esses 69 rios intermitentes, eles são esses rios que já te falei. Eles secam, ou eles só desaguam no rio quando na época dos períodos chuvosos. E esses 99, eles são perenes. E assim como o Rio São Francisco, eles não secam. Só que o Rio São Francisco deságua no mar e eles desaguam no Rio São Francisco. Aumentando aí, né? Dando vida, de certa forma, para o Rio São Francisco. São eles, não, os principais afluentes, eles se localizam-se à margem esquerda do Alto São Francisco e Médio São Francisco. Né? Só exemplo deles aí está na tela, né? O Rio das Velhas, o Rio Abaeté, o Rio Urucuia, o Rio Pajeú, o Rio Paracatu, o Rio Paraupeba, o Rio Grande Verde. Então, não são só esses, pessoal, são muitos, né? Como eu já citei, são 168 afluentes, né? São 99 rios perenes e 69 rios intermitentes. Então, aqui só foram alguns rios aqui que eu coloquei, alguns mais conhecidos, né? Que a gente conhece. E aqui na tela também, eu coloquei aqui para você para quem é daqui da região, que assiste as minhas aulas, sabe do que eu estou falando, sabe do que está vendo, né? Eu coloquei essa tela aqui do rio corrente, né? Essa área aqui, essa área dessa imagem aqui é o rio em Correntina. Correntina, uma cidade aqui próximo, né? Do Sítio do Mato, não tão pertinho, mas é bem mais próximo. Bastante visitada aí pelos turistas, né? Um lugar muito conhecido e muito falado pela sua beleza, pela beleza das águas, né? Pela beleza do lugar. Dá para perceber como é belo esse lugar, né? Então, para você que não conhece, é muito bonito esse lugar aqui, Correntina. Então, como eu já falei aqui, né? Já citei aqui os afluentes, já falei sobre os rios. Os rios, outra coisa que eu queria falar sobre os rios afluentes, quando eu falo que o rio ele dá vida, né, ele ajuda na sobrevivência quando o rio é um rio afluente, ele ajuda na vida de outro rio, né? Sim, esses afluentes eles ajudam sim na vida do Rio São Francisco, né? Ajuda a manter ou pelo menos ajuda, né, na quantidade de água. Mas também, junto com esses afluentes, vem também mais poluição, né? Esses são as poluições indiretas, né? Que são as poluições diretas no Rio São Francisco, e as poluições indiretas são essas que acontecem aí em outros rios, né? Que desaguam no Rio São Francisco, e dependendo de como ele chega, né? Se ele chegar sujo, ele vai sujar o rio, né? Mas ele ajuda aí, tanto na vida, mas também, se caso estiver com uma grande quantidade aí de poluição, ele vai também poluir também ainda um pouco mais. Mas é muitíssimo importante aí os afluentes. Opa! Chegamos aqui no assunto, né? Eu não poderia deixar de falar para vocês. Aqui eu estou falando sobre a vida do Rio São Francisco, quem é o Rio São Francisco, a importância que ele é, né, para todos nós que dependemos, né, do Rio São Francisco, como vocês já podem perceber. Não só nós, ribeirinhos, aqui dependemos do Rio São Francisco, né? Olha essa área aí que abrange, né, a bacia do Rio São Francisco, né, que aí acaba abrangendo aí as três, não totalmente, mas um pouco aí das três, um pouquinho das três regiões, né? Nordeste, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Desculpa, gente. Então, ele abrange aí uma grande quantidade, né? Muitas pessoas, elas
elas dependem e de certa forma também elas acabam aí utilizando a água para a sua sobrevivência. Então aqui vocês podem perceber, né, sobre a transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco. Para quem não sabe, né, essa aqui foi a obra que foi feita, né? Essa obra foi a que deu certo. Por que eu estou falando que deu certo? Porque teve várias outras tentativas que ficaram aí só mesmo na proposta, né? Teve várias outras propostas de transposição, né? Vamos falar aqui um pouco também sobre isso. Então, foram várias tentativas. Então, pessoal, desde 1847, ou seja, desde lá do século XIX, né, que já vem falando aí dessa transposição do Rio São Francisco. Então, a ideia não é atual, não, a ideia é antiga. A ideia é antiga sobre essa transposição. Essa primeira ideia, ela foi apresentada aí por Dom Pedro II, Dom Pedro II, né, mas não prosseguiu, né, e não prosseguiu. E outras tentativas também, nos anos de... A primeira foi em 1847, né, as outras foram em 1856, 1886, 1889. Então, essas outras tentativas, essas outras propostas, elas vieram aí nos governos de Getúlio Vargas, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Eles também apresentaram essa proposta sobre, né, de transpor, né, fazer essa transposição do Rio São Francisco. Só que também essas propostas continuaram no papel. E o que aconteceu? Bem, essa ideia ressurgiu no governo de Luiz Inácio, né, então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nos anos de 2003 a 2006, quando o então presidente ordenou a execução das obras, né, como vocês estão vendo aí. Uma parte aí, o pessoal estão os trabalhos, né, nessa construção aí, de fazer aí essa transposição. Com o objetivo de desviar a água do Rio São Francisco, com base na construção de canais para fazer com que o rio intermitente tornassem rios perenes. Então, a ideia, né, o objetivo deles, o objetivo era, né, fazer esse canal, levar essas águas para os outros rios, que no caso, né, o rio no caso que é do Rio São Francisco, que não seca, que no caso é perene, que não seca, para outros rios da área do Nordeste, que então seca, né, que são rios intermitentes que seca durante a estiagem. Então, eles juntando esse rio aí com esses outros, a ideia é, né, aumentar aí esse volume de água para não ter aí essa estiagem. Então, para que eles se tornassem rios perenes também, né, e diminuindo assim a escassez de água que assolar aí o Nordeste brasileiro. Então, esse rio aí, né, esse canal que fizeram, essa transposição, ele privilegiou, né, ficou aí privilegiando aí os estados do Ceará, do Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande e do Rio Grande do Norte, né? Então, eu estou falando aqui de como é antiga, né, esse pensamento, essa ideia, essa proposta de tornar, né, de levar de fazer esse desvio, né, essa transposição do Rio São Francisco, né, que é de lá de 1847, né, que foi levado depois Dom Pedro II. Aí vocês perguntam, poxa, mas quando foi que descobriu o Rio São Francisco? Em que ano? Sim, eu digo para vocês que foi em 1501, né,
que foi descoberto o Rio São Francisco, né, e o Rio de Integração Nacional, e interliga aí essas duas regiões, o Nordeste e o Sudeste. Pois bem, e aí, ainda falando sobre o projeto, né, sobre esse projeto, né, ele é um projeto do governo federal, né, como eu já falei, é para construir canais, que seria o que foi, né, para construir, qual era o objetivo, né, construir esses canais, que ligassem os rios, esses rios perenes, aos rios intermitentes, né, como o Rio São Francisco, né, que é um rio perene, né, aos rios intermitentes, para atender as populações dos estados do Ceará, do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, com o objetivo de desviar a água a fim de atender as áreas que sofrem com a seca. Então, foi uma obra aí já bem antiga, e desde também de 2003, né, que começou aí essas obras, foram ordenada aí essa construção do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E aí conseguiu aí fazer essa transposição no rio. Eu queria um mapa mais legível. Aqui tem esse mapa aqui mostrando um pouco do Rio São Francisco. Assim, só de onde ele nasce até onde ele deságua, mas eu queria mais o estado do Nordeste, né, mais visível, para que eu pudesse mostrar melhor essa área, principalmente aqui onde pega a bacia do Rio São Francisco. Aqui só pega consegui. Só pega só o rio mesmo, né? Eu queria mostrar aqui aonde está desviada aqui a transposição, por onde a transposição passa. Bem, mas aqui dá para mostrar para vocês. Lembra como eu falei dos rios, né? Aqui é o rio Paraupeba, que é um dos afluentes do Rio São Francisco, né? Aqui, ó, ele passa por aqui, vai, né? E juntamente aqui deságua aqui. O azul aqui já é o Rio São Francisco. Aqui também tem as Três Marias, né? As represas, a represa, né, dos Três Marias, que ele passa aqui também, aqui a represa. Para vocês verem. E aqui também não tem todos os afluentes, assim, tem muito pouco, tem pouquíssimos afluentes para mim mostrar para vocês. E também, como no início eu falei que a maior parte dos afluentes elas acontecem aí no rio do lado esquerdo, então aqui esse lado de cá é o direito. Esse lado de cá são a área dos rios do lado esquerdo. Então dá para perceber aqui, né, que tem o Paracatu, o Paraupeba já é aqui, tem o Paracatu, né? Tem aqui o Rio Corrente. Isso aqui é porque só tem pouco, né? Tem o Rio Grande, aqui, ó. Então, vários são aqui do lado esquerdo. Então, ficaram aqui muitos outros afluentes também, bastante conhecidos, que não apareceram aqui nesse mapa, né? E tem o Rio Verde, né? Que é o Rio Carinhanha, que a gente conhece também aqui. Bem, o Rio Corrente, como eu apresentei para vocês, ele deságua aqui próximo, né, a cidade de Sítio do Mato, onde eu moro.
Tem também o rio Carinhanha, também, que não é tão longe daqui, mas é muito bonito também, onde deságua no Rio São Francisco. Então aqui também está faltando aqui os rios para os afluentes para mostrar. Então a maioria são desse lado de cá, do rio do lado esquerdo. Ai, do lado esquerdo. Do lado direito, bem, aqui é mais ou menos aonde eu moro. Mais ou menos nessa região aqui. Aqui também tem a cidade de Bom Jesus da Lapa, onde é bastante conhecido. Né? E assim vai, onde o rio caminha para desaguar aqui no Oceano Atlântico. Então é muito importante, né, a vida do Rio São Francisco. Mais importante ainda seria nós termos aí essa preocupação de cuidar, de ter esses cuidados com o rio, de cuidar dessa vida que nos dá vida, né, que nos oferece aí tudo de bom e que está cada dia mais diminuindo a sua qualidade e a sua quantidade de águas. Então vamos saber aqui um pouco mais sobre a importância do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é de extrema importância para o abastecimento de águas das regiões Nordeste e também da região Sudeste, principalmente para o semiárido nordestino. O rio é uma das poucas fontes de água da região. Muitas famílias e pescadores tiram do rio, né, seu sustento, seja pela agricultura ou pela pecuária. Segundo a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco, a Codevasf, as suas margens são consideradas um grande pomar. Ou seja, né, com a instalação de pequenas e grandes empresas, são cultivadas frutas, né, como mamão, banana, manga, melancia, né, e abastece aí o mercado interno e também externo, né, além de ser utilizado para gerações de energia, né, grandes usinas hidrelétricas como a de Xingó, Sobradinho, que utiliza as forças de suas águas para a geração de eletricidade, né, abastecendo aí a região Nordeste e parte de Minas, uma boa parte de Minas. Então, muito importante aí para sobrevivência de todos os aspectos. É importante aí também, foi um rio muito importante para a navegação, né? Porque não agora, mas lá atrás, né? Alguns anos atrás, onde pouco existiam as estradas, né? Então muitos transportes eram feitos aí em via fluvial, né? Pelo Rio São Francisco. Até em muitas comunidades que utilizavam, né, as embarcações, né, para chegar aí até as cidades, enfim, né, muito importante aí a sua navegação. Hoje o Rio São Francisco ele se encontra aí bem decadente, né, bem acabado mesmo. Talvez tenha época do ano, essa época não, mas tem época do ano que não passa, tem lugar que não passa embarcação, de tão vazio, né, que fica, né? Então é isso aí. Também importante também para o cultivo, vários são as famílias que tiram seu sustento, né, através aí das águas, né, das irrigações, e que tiram aí seu cultivo também através do rio. Também outra coisa também importante é a pesca, né? Que é algo também importante também aí para muitas famílias, né, que dependem aí e tiram seu sustento também
das pesca, mesmo que muito difícil, né, as pescarias aí, né, os pescados, né, tá muito difícil, né, a encontrar aí os peixes, mas encontra, não como antes, já tem muitos peixes em extinção. A gente vê aí que quem conhece o surubim, né, um grande peixe aí de muitos anos, encontrava com muita facilidade no Rio São Francisco. Hoje, muito difícil você encontrar o surubim, né, um peixe de uma carne muito boa, né, muito famoso aí, e que está em extinção. E aí, vamos seguir. Então, como eu falei, né, onde muitos tiram o seu sustento, onde muitos dependem não especificamente só da água, como tem pessoas que só, né, não utilizam para sobreviver, né, para seu cultivo, né, para sustentar, sustentar sua família, para ter uma fonte de renda através. Tem muitos que têm essa fonte de renda através aí do rio, né, através do rio no agro, na pecuária, né, e na agricultura. Então aí tem algumas fotos. Essas fotos não são exatamente das pessoas que estão aí nessa área, né, de que está dependendo, que depende do Rio São Francisco para se sustentar, para sobreviver, né, para ter seu cultivo, né? Não, eu tirei algumas fotos, né, que representam aí muitas pessoas nessa situação, que vem aí nessa mesma face aí, né, de estar trabalhando às vezes com a mesma coisa. Então não significa que eu tirei das pessoas que depende do Rio São Francisco, que faz esse serviço aí através das águas do Rio São Francisco, não. Mas, como eu falei, né, muita gente depende da pesca, outros dependem da pecuária, né, e assim vai. Então essa é uma representação de como é a família, a grande família, né, que depende aí das águas do Rio São Francisco para sobreviver, né, em suas grande totalidade. Bem, como eu deixei, né, eu vim falando do Rio São Francisco, onde desde o início, né, belíssimo, como é belo o Rio São Francisco, como é importante para todos, mas também é algo que devemos nos preocupar muito, né? Aí, como você percebe, essa é um impacto negativo que vem acontecendo aí com o Rio São Francisco, né? O porquê que ele está aí diminuindo a sua qualidade de água, a sua quantidade de água, né? Tem um porquê. E esse porquê é as degradações, as poluições que vem acontecendo aí em torno aí o seu leito de rios. Percebemos aí um lixão no meio dele e, consequentemente, os peixes, né, acabam aí morrendo. Esse é o sinal de que a água não está boa. Quando aparece peixe morto, algo está errado, né? É o habitat dele. Então, se ele morreu, é porque algo está errado. Então, eu não poderia falar. Eu tenho que falar falei sobre as coisas boas, as maravilhas que traz, a importância que ele é para todos nós. E também, né, que devemos nos preocupar, deixar de cruzar os braços e abrir os olhos, porque o Rio São Francisco está decaindo. Não é por velhice não, gente, é por maus tratos. Ele está morrendo por maus tratos. Então, vamos conhecer um pouco do que está acontecendo
quais são os tipos de degradações que está acontecendo para afetar tanto a vida do Rio São Francisco. Então vamos conhecer um pouco aqui, segundo as minhas pesquisas, alguns artigos, quando a gente vai passar algo, a gente tem que pesquisar muito, estudar muito. Então, em muitos dos artigos, que eu estudei, então afirmam que a degradação, elas começaram, com as primeiras e todas as construções de barragem ou canais, para irrigação, ou seja, as represas. Então, várias são essas represas. Vou citar algumas, as de Três Marias, em Minas Gerais, a barragem de Sobradinho, na Bahia, e a de Itaparica, em Paulo Afonso, 1, 2, 3 e 4, instaladas a partir de 1954, em Xingó e Mochotó. Segundo estudos, todas essas construções, elas foram construídas, sem avaliação de impactos ambientais, também sem os estudos de impactos ambientais. Então, todos esses tipos de construções, elas foram feitas sem esses estudos prévios, sem a visão da EIA, de impactos de estudos ambientais, avaliação de estudos ambientais e estudos de impactos ambientais. Para quê? Para avaliar quais seriam esses danos e deixar de olhar apenas o lucro, o que aconteceu, visando apenas o econômico, o lucro, e deixando de fazer aí essas avaliações, quais seriam esses impactos que trazem aí para a vida do rio. Então, segundo algumas pesquisas, mostram aí as degradações do rio, como esses tipos de degradação, como as barragens, os canais, as represas, desses tipos de construções que foram feitas sem esse tipo de avaliação. Foram avaliados apenas os lucros, sem avaliar os efeitos negativos. A perda do solo cultivável, destruição de árvores irreversíveis, assoreamento, diminuição de correnteza natural e tantos outros, Então, muitos pescadores estão sendo prejudicados com a redução na quantidade e na qualidade do pescado, na quantidade e na qualidade da água, Porque se a quantidade e a qualidade da água não está boa, o pescado também não vai estar. Principalmente os moradores da região do Submédio e do Baixo São Francisco. Lembram que eu falei que são os divididos em 4 regiões? Então, esses são os de Submédio e o de Baixo São Francisco, que acabam aí sendo os mais prejudicados. Muitos também dos índios que dependem da pesca no rio também vêm sofrendo com a poluição. Então, segundo a Zenir Tomás, coordenadora do Conselho Pastoral dos Pescadores, a degradação do rio está cada dia mais acelerada. Cada dia que passa vem acelerando ainda mais. Na visão dela, por causa das mineradoras, das barragens e também, sobretudo, com o crescente despejo de esgotos domésticos das cidades e povoados, por onde o rio passa. Então, segundo ela, na visão dela, ela acha que não só também as barragens, as represas, como também esse tipo de degradação, que afeta também muito também, pessoal? As grandes mineradoras, as grandes barragens, não precisa ser grande, sendo as mineradoras, as barragens, sobretudo aí a crescente despejo de esgoto doméstico nas cidades e povoados por onde o rio passa, e também vindo aí de outros dos afluentes que acabam aí despejando aí suas águas no rio do Rio São Francisco. A região mais poluída, do rio é a área do estado do Ceará, pelo esgoto sanitário. Então, segundo os estudos, essa é uma área muito
é contaminada, muito poluída, muito degradada por causa aí desses esgotos sanitários. Então, esse outro trecho aqui, que é segundo os bispos católicos da Bacia Hidrográfica do São Francisco, né, esse artigo que eu li e tirei, né, é recente, pessoal. O que eu vou falar aqui agora é recente, ainda não aconteceu, mas, segundo eles estão aqui alertando, né, a população para os acontecimentos que estão aí para acontecer, pedindo que essas pessoas responsáveis por essas construções que revejam, né, que possam aí estar estudando esses impactos, analisando, né, e fazendo aí esse relatório de impacto e revendo aí, né, como seriam essas construções. Mas, segundo os bispos católicos da Bacia Hidrográfica do São Francisco, eles vêm alertando para a necessidade de medidas de revitalização da bacia hidrográfica, pois os impactos negativos e a degradação aumenta e a tendência é piorar ainda mais. Segundo eles, né, os bispos, há pelo menos 3 novas ameaças identificadas. São elas: a usina hidrelétrica UHE Formoso, ela está para ser construída na calha do rio, a 12 quilômetros a montante de Pirapora, Minas Gerais, causando impactos ambientais e sociais desastrosos. Também o segundo aí, que seria, que segundo eles, né, os bispos, é a usina nuclear. É uma usina nuclear. Estar para ser implantada às margens do reservatório da barragem de Itaparica, né, no caso seria a usina nuclear de Itacuruba, em Pernambuco. As águas do rio, utilizadas para o resfriamento das caldeiras da usina, ficarão contaminadas por radiação e elevados e altíssimas temperaturas, além do grande desequilíbrio por causa a causar, né, dos ecossistemas. Então é algo que muito preocupante porque o Rio São Francisco já está aí bem degradado e ainda pensam ainda fazer mais construções, mais degradações. Então tem também aqui a terceira, como a instrução normativa número 67, eu não sei. Gente, eu tentei entender o que era isso, só que eu não entendi o que é isso, quais são o tipo de degradação, né, de impacto negativo que ele pode trazer. Mas fica aí, né, a dica, né, que os bispos, né, eles estão alertando aí sobre isso. Então vamos, né, acompanhar essas construções, né, o que vai acontecer. Então, ainda segundo os bispos, a principal causa da degradação do rio é a produção de energia, que a compromete 70% da vazão do rio. Então, aí eu falei aqui sobre as 3 visões, e que cada uma delas acontece essa degradação. Umas mais, outras menos, ou então não dá nem para optar qual que é a que polui mais e a que polui menos. Todas prejudicam aí a vida do rio, né, e consequentemente aí a vida de quem precisa, de quem depende dessa beldade aí que é o Rio São Francisco. Muitos objetos são jogados em seu leito: esgotos, lixos, lavagem de minério, óleo mecânico, resíduos sólidos do campo, como também da cidade. As erosões, os assoreamentos e a poluição em geral são bastante evidentes. As erosões, o assoreamento e a poluição em geral são bastante evidentes,
Muitos são as mineradoras, diversas usinas, fábricas siderúrgicas e garimpo, agrotóxicos, fertilizantes, redução da biodiversidade, o desmatamento, o assoreamento, a pesca predatória, ameaça à extinção de espécies de peixes. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver aqui grandes assoreamentos. O rio, na época, ele não seca, ele não está secando, mas ele está bem vazio mesmo, né? A gente pode perceber, né, quão grande aí essas vazantes, a quantidade de terra, né? Isso aqui seria tudo água, mas é só terra. Por que isso aqui? Isso aqui é assoreamento, né? Quando a gente fala em assoreamento, é isso aqui. São as terras, né? O aumento da terra no leito dos rios. Por que acontece isso? Olha aqui, isso aqui, gente, a gente pode perceber, esse verde aqui é aonde é a beirada, o beiradão do rio. Então o rio, ele seria aqui, ó, essa largura, onde está a areia, seria água, né? Esse beiradão aqui seria, a água teria que vir aqui. Assim como aqui também, ó, aqui, ó, esse beiradão aqui é onde a água deveria estar e não está. A gente percebe, né, aqui essas pontes, as pessoas andando embaixo da ponte como na verdade deveria ter água, né, e tem terra. Aqui também a gente percebe, né, esse acontecimento também. Por que está acontecendo isso? É as devidas degradações, né, os impactos negativos, o desmatamento, ele ajuda a aumentar aí esses assoreamentos, né, desmatamento na beira das beiradas do rio. As árvores, elas ajudam a segurar as terras. Então, quando não há essas árvores, essas beiradões, elas caem, né? Eles voltam, elas enlarguecem o leito dos rios. E aí fica mais fácil aí o rio ter uma vazante, né? Essa vazão aí de água. Eu estava pensando em falar e me passou aqui que eu queria falar sobre a vazante também. Ah, tá. Quando tem barragem, represa, principalmente barragem, que perde aí alaga essa área que está sendo, né, feita aí essa barragem, né, que perde aí essa biodiversidade, acabam tirando até as pessoas, né, próximo, acaba com a vegetação que está, então acaba danificando muito. E também, como eu falei aqui em algum lugar sobre a correnteza do rio natural, o rio tem a sua própria correnteza, ele corre o natural dele. E quando faz essas construções, aumenta essa correnteza dele, ele aumenta, fazendo com que o rio fica mais forte, né? Mais propício a derrubar mais esses bareadões aí, principalmente quando não tem essas árvores para estar ajudando a segurar. Então fica aí essa correnteza mais que não é natural do rio. Então, né, todos esses impactos negativos aumenta a cada dia, direto e indiretamente, né, quando a degradação acontece com os afluentes, né, como eu já falei, acabam chegando no Velho Chico. Temos que nos atentar a esse grave problema e fazer nossa parte e cuidar do nosso bem precioso.
Bem, aqui nós chegamos ao fim, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula, nossa 8ª aula. E foi muito boa, muito proveitosa, né? Conhecemos aí a importância do rio e também sobre essas degradações que já vem acontecendo e ainda as que ainda estão aí para acontecer. Então, obrigada por você assistir. Agradeço mesmo se vocês ficou comigo até aqui. Muitíssimo obrigado. Continua comigo até o fim. Eu só tenho a agradecer vocês. Comentam, não deixe de comentar. Os seus comentários, vocês já sabem, os seus comentários me ajudam, são importantes para mim em vários aspectos, tanto para as notas como também para o incentivo. Ajuda e me incentiva muito quando eu vejo, né, seus comentários, principalmente quando eu vejo que assistiram, né, porque às vezes muitos comentários é só mesmo para comentar mesmo, e quando a gente percebe que a pessoa assistiu até o fim, é muito gratificante. Então agradeço você que ficou até o fim e não deixe de curtir e comentar. E até a próxima.